Agora, Simone, esse caso, né, que a gente deu como exemplo, é apenas mais um caso de tantos outros que são registrados aí no Brasil. Esse caso aconteceu em Minas Gerais, aqui no nosso estado, e reacendeu esse debate, né, sobre a segurança no trabalho. E eu queria te perguntar, Simone, quando um funcionário é agredido por um cliente ou paciente, a empresa ela pode ser responsabilizada? Como é que funciona isso? Exatamente, Cris, pode sim. Porque o que que acontece? A empresa, o empregador, ele tem a obrigação de manter a segurança dos seus empregados no ambiente de trabalho. Uhum. Então, se acontecer alguma coisa com o empregado e ficar comprovado que a empresa não adotou as medidas necessárias para evitar aquele tipo de problema, de uma agressão ou de um acidente no trabalho, a empresa pode ser responsabilizada, sim, e condenada a pagar indenização por danos morais, danos materiais, todos os tipos de dano que aquele empregado sofreu. Nesse caso específico de Nova Lima, né? Isso. De Nova Lima, eu até estava lendo a matéria sobre isso. O que que acontece? É uma técnica de enfermagem que trabalha num local de atendimento a pacientes psiquiátricos. Tá certo? Sim. Então, esse paciente, ele entrou em surto, agrediu a técnica de enfermagem, e aí a justiça identificou, através das imagens, dos vídeos que foram apresentados, que naquele local, que era um local, a princípio, perigoso, né? Não é de perigoso, né? Assim, um local sensível em razão do Sensível. tipo de tratamento, né, que acontecia, não tinha ali uma segurança para uma contenção de urgência, né, daquele paciente que tivesse em surto. Então, por isso, a empresa foi condenada ao pagamento de indenização, porque ficou provado que não adotaram as medidas de segurança necessárias para evitar aquele tipo de problema, porque não era nem uma situação corriqueira, era um paciente psiquiátrico em surto. Então, assim, não foi um ato, uma agressão voluntária, né? Era Aham. uma situação que obrigatoriamente aquele ambiente de trabalho necessitava de um tipo de segurança diferente. E nesse caso da enfermeira de Nova Lima, é o que você falou, é um ambiente sensível. Agora, Sim. de que forma, o que que a justiça leva em conta para reconhecer o direito à indenização? É preciso comprovar, por exemplo, que a empresa foi omissa em relação à segurança? Sim, exatamente. E nesses casos, precisa comprovar a culpa, né? O que a gente chama da responsabilidade subjetiva da empresa. Tem que comprovar que ela foi negligente, imprudente ou houve imperícia naquele ambiente de trabalho. E aí, e tem mais um detalhe, Cris, que é o seguinte: esse tipo de fato, de acontecimento, agressão no ambiente de trabalho, ele pode ser caracterizado como um acidente de trabalho. E aí, aquela pessoa, aquele empregado que sofreu aquela agressão, ele pode comunicar, ele vai comunicar à empresa, obviamente, né, o que aconteceu. A empresa pode abrir um CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, e esse empregado, ele pode começar a receber os benefícios do INSS. Olha, é isso que eu ia te perguntar, porque quais seriam essas medidas imediatas que o trabalhador deve tomar quando ele sofre uma agressão? Por exemplo, é importante registrar boletim de ocorrência, comunicar Sim, sindicato, esse trâmite, sabe? sim, exatamente. Ele precisa primeiro comunicar a empresa vai apurar os fatos, vai para entender se foi uma agressão voluntária, Uhum. se ela teve alguma responsabilidade naquele ambiente de trabalho, vai fazer o comunicado ao INSS daquele acidente de trabalho. O empregado ele vai passar a receber os benefícios e o empregado também ele faz o boletim de ocorrência porque ele também pode tomar suas providências particulares. Né? Se for, por exemplo, uma agressão voluntária, porque a gente tem visto também muitos casos, porque esse caso de Nova Lima era um caso, né, de um paciente psiquiátrico, mas a gente tem visto também muitos casos de simples intolerância.
A pessoa Sim. chega no local, não gostei do seu atendimento, quebra tudo, bate no atendente, enfim. E aí o atendente, esse empregado, ele também tem as suas medidas particulares contra essa pessoa que agrediu. Então, Ou assim, é bom que ela seja, faça boletim de ocorrência, que ele tenha testemunha, que ele peça as câmeras, as gravações, né, do circuito interno da empresa para poder fazer essa comprovação. agora você falou, por exemplo, o sistema interno, né, de vídeo monitoramento. Ele é super importante nesses casos. Por exemplo, nas áreas como saúde, educação, atendimento ao público em geral, né? Esse tipo de situação é muito comum, igual você citou aí. O que que as empresas, na sua opinião, na sua experiência como advogada também, devem fazer para prevenir e proteger os seus funcionários? Um sistema de vídeo monitoramento interno ajudaria talvez no pós-evento, né, para identificar quem é o agressor. O É, que que você não só sugeriria? não só no pós-evento, né? Porque o monitoramento, ele muitas vezes inibe uma atitude irregular ou pouco ortodoxa, né? Então, eu acho que, e hoje em dia, a maioria das empresas, dos locais de comércio, e de qualquer indústria, qualquer tipo de local de trabalho, ele tem sido mais monitorado, né? Porque isso é uma Sim. garantia para o empregado, mas é também uma garantia para o empregador. O empregador ele vai se sentir mais seguro se ele estiver monitorando aqui, até porque pode haver uma falsa denúncia, né, pode não ter havido aquilo que estão dizendo que houve. Então, o monitoramento, na minha opinião, é uma das ferramentas atualmente mais é, importantes, uma das mais importantes, porque é isso, você inibe o fato e é capaz de comprovar né, o que aconteceu de fato naquele local de trabalho. E assim, tem o uso, né, Simone, da tecnologia, né, que é o sistema interno de segurança, e tem também a contratação de seguranças, né, especializados em conter esse tipo de situação, treinados, preparados ali, até para deixar Sim, o ambiente, a pessoa chega e já vê que tem seguranças sim, preparados para atuar exatamente. nesse E aí, caso. a empresa ela tem que adotar o seu mecanismo de segurança na medida da sua necessidade, né? Uma empresa que trabalha né, por exemplo, eu estava vendo um caso de uma moça num supermercado que a atividade dela era abordar as pessoas que estavam tendo ali, sendo monitoradas e tinha algum sinal de que estava furtando e Aham. tal. Então, essa empregada teve uma ocasião que ela sofreu uma agressão. E aí a justiça entendeu que ela estava praticando uma atividade perigosa, porque ela estava abordando pessoas. Olha. Então, a justiça reconheceu que essa empregada ela tinha direito a uma indenização, porque, muito embora a atividade dela em tese, né, não era perigosa, mas no momento que ela abordava uma pessoa que estava sendo monitorada e supostamente furtando naquele ambiente, ela estava numa situação de vulnerabilidade. Ela podia ser agredida, como de fato ela foi. Então a justiça entendeu que a empresa não agiu naquele momento com aquela empregada com a segurança que deveria. Agora, a Entendeu? gente fala muito sobre as agressões físicas, mas tem muitos casos de danos emocionais ou psicológicos, né? O trabalhador, ele também tem direito a essa reparação. Como é que esse tipo de dano é avaliado pela Justiça do Trabalho? Porque, às vezes, o dano emocional, não diminuindo a gravidade do dano físico, Sim. o dano emocional, ele perdura por muito mais tempo também no psicológico, né? Ele perdura por mais tempo e ele é mais difícil de ser comprovado. Porque o dano físico, né? Você tem as marcas da agressão, as marcas externas, A exteriores da lesão, né, agressão. em si. Exato. Agora, o dano psicológico, ele é aquele dano que não tem, a princípio, né, não transparece. Então, é realmente mais difícil de comprovar. Mas, sim, havendo comprovação de que o dano não é físico, ele é psicológico, ele é emocional, também é reparável. Isso aí, agora, existe a dificuldade da comprovação, mas comprovando a pessoa, né, o empregado, ele vai ser indenizado, sim, com certeza.
E o que as pessoas têm que fazer, Cris, o que eu sempre comento, Sim. é procurar ajuda, porque o dano psicológico, às vezes a pessoa não tem nem condição de procurar, de externar isso, mas a ajuda das pessoas que estão ao redor é muito importante, né? Porque às vezes tem um colega de trabalho que está percebendo que aquilo está acontecendo, mas a própria vítima, às vezes, não dá conta daquilo, né? Tá Daquela tão agressão. inserida dentro do contexto que não tem a mesma visão de quem tá de fora, né? Exatamente. Então, é muito importante que as pessoas ao redor se atentem para isso, para ter o cuidado com aquela pessoa que está sofrendo aquele dano e não percebe, ou não tem condição de reagir, ou não tem. Às vezes, a situação de hierarquia também impede que ela, né, externe essa violência que está sofrendo. Enfim, é importante a, que a ajuda, né, aconteça nesse contexto ou em qualquer outro contexto também, não só no ambiente de trabalho, mas no ambiente doméstico, no âmbito familiar, porque Sim. o abalo psicológico, ele é gravíssimo e às vezes imperceptível até para quem está sofrendo. Falou tudo. Simone Porcaro, advogada. Simone, muito obrigada, viu, pela sua participação com a gente aqui hoje. Imagina, eu não tenho nada que agradecer, é um prazer imenso. Foi muito bom falar com você de novo, estava com saudades. Ah, eu também, é recíproco. Um Um beijo, beijo. até semana que vem. Bom fim de semana. Até.